corte força agora não. E eu aqui, ele queria cortar e eu, não quero que corte não, eu não quero que corte não. Levou assim, coisa de segundos. Já levou ela. Oi gente, tudo bom? Eu sou Bianca, tive 5 gestações e 4 partos e vou conversar um pouco com vocês hoje sobre como foi a minha primeira experiência de parto. Bom, eu sempre sonhei em ser mãe e à medida que eu me casei, eu estava cursando a faculdade de fisioterapia e inclusive na faculdade a gente aprende sobre gestação, sobre parto, a fisiologia do parto. E todo esse conhecimento que eu fui adquirindo só fortaleceu o meu desejo pelo parto normal. Então, quando eu engravidei a primeira vez, que foi no final da minha faculdade, eu acabei perdendo o meu primeiro bebê. Uma semana após eu descobrir que eu tive um sangramento de um aborto espontâneo. E levou alguns meses para eu conseguir engravidar novamente. Quando eu peguei o meu segundo positivo, além de ficar super feliz, é claro, eu fiquei com medo e meio insegura, né, de viver uma nova perda. Então, as 12 primeiras semanas foi aquela ansiedade misturada com medo e toda vez que ia no banheiro eu ficava meio que olhando o papel com medo de ver sangue de novo. Mas, passadas as 12 semanas, que o risco de aborto espontâneo diminui, aí eu curti a gestação de uma forma mais intensa, né, e mais tranquila. E eu comecei a pesquisar mais sobre o parto, estudando, lendo relatos de parto, buscando informações que estavam disponíveis, acessíveis a mim na época. E adquiri ali um conhecimento teórico para quando eu fosse vivenciar na prática, eu ter pelo menos alguma ideia, né, do que eu estava vivendo ali, não ficar perdida. Então essa é uma boa dica para você que vai viver a sua experiência de parto. Estude. Hoje tem muita coisa disponível na internet, muitos resumos, muito vídeo curto que já traz informações bem relevantes. Então tudo que você puder consumir vai te ajudar a viver uma experiência mais segura e mais tranquila. Então eu tive a gestação tranquila, sem intercorrências. Quando chegou no final da gestação, por volta ali de 32, 34 semanas, eu comecei a ter as contrações de treinamento, que a barriga fica meio dura e você sente uma pressão. Bom, então as semanas foram se passando e quando vai chegando ali nas 37 semanas, que o bebê já não é mais prematuro, a ansiedade vem ali, né, frequente na nossa vida, da gestante. Então eu já ficava naquela expectativa de viver o parto, de conhecer minha filha. Então a gente fica ali buscando sinais que indiquem de que vai acontecer o trabalho de parto. Eu fui ter o primeiro sinal de trabalho de parto com 38 semanas e 4 dias, exatamente uma semana antes da minha filha nascer. Foi uma terça-feira, acordei pela manhã, quando eu fui no banheiro, fiz xixi, quando eu me limpei, saiu o tampão mucoso, né, que é tipo uma secreção, uma coriza assim meio espessa, com as rajadinhas de sangue, meio rosado. Então eu sabia que era o tampão mucoso. Daí já veio aquela expectativa, né, de mesmo sabendo que não necessariamente o parto aconteceria naquele dia, nasce uma esperança no coração da gestante, né? Então eu fiquei ali esperando ver se alguma coisa acontecia. Eu senti algumas cólicas, mas nada significativo. Então parou de sair tampão, parou de vir cólica, no outro dia tudo normal e assim foram passando os dias, nenhum outro sinal, né? Quando foi no dia 3 de dezembro, foi exatamente uma semana depois que o tampão saiu, era 1h30 da manhã, eu tava dormindo, acordei sentindo cólica. Aí eu não consegui mais dormir, né? Claro, já fiquei, será que é mesmo trabalho de parto? Ou é só um alarme falso, né? Então vou levantar para ficar anotando ali, ver se vai vir mais alguma. Aí levantei, peguei um papel e disse, vou anotar. Meu esposo percebeu que eu levantei, já acordou, querendo saber se estava acontecendo alguma coisa. Aí eu falei que estava sentindo contração, mas que tava leve, né? Aí comecei a marcar. E a gente ficou acordado ali conversando. Quando vinha dor, eu respirava, mas estava tranquila ainda, né? Tava bem no começo. Eu não sabia que era o começo, né? Mas eu sei que foi longo o processo. Aí na hora que a gente tá vivendo, né? Tava sentindo a dor, tava leve. Aí fui anotando. Aí nisso foi passando a madrugada. Eram umas 4 da manhã, tava eu lá pranchando meu cabelo para poder ir pra maternidade com o cabelo arrumado. Aí pranchei meu cabelo.
a gente comeu, tomou uma coisa, comia um suquinho, uma coisa bem leve assim, né? E aí quando amanheceu de fato, aí ele falou, amor, a gente vai ter que ir na maternidade pra ver se você vai ficar internado, se vai ser hoje mesmo ou não, porque eu trabalho, preciso ter meu atestado, né? E aí se eu ficar em casa e não for um alarme falso, eu vou perder o dia de trabalho. Na época eu tava com plano de saúde, mas os hospitais que cobriam parto pelo meu plano era só na capital, em Salvador. E na época a taxa de cesariana era enorme nos hospitais particulares. Então, como eu não queria cesárea, não queria correr o risco, né, de na hora ali, de estar vulnerável, ser induzida para uma desnecessária, eu preferi então ter no hospital municipal da minha cidade. Então, quando eu tava sentindo dor, a gente foi no hospital, que é bem pertinho daqui de casa, 2 minutos de carro no máximo. E a gente foi lá para ser avaliado. Quando eu cheguei lá, esse horário início da manhã, acho que entre 7 e 8 horas ali, é horário bem de troca de plantão. Então a obstetra estava de saída e um novo ia chegar, né? Aí antes dela sair, ela disse, eu vou te avaliar, né? Para ter ideia de como você tá. Caso esteja ainda no início, ela ia sair. Aí quando ela me avaliou, ela falou assim, ó, ainda tá bem no começo. Vá andando aí para ajudar a acelerar o processo. Aí tá bom, fiquei lá andando na enfermaria, porque o hospital aqui municipal não tem uma enfermaria só para gestante. Então, a enfermaria feminina e masculina e uma geral, né? E a de criança. Então, eu fiquei na enfermaria feminina. E lá tem mulheres com todo tipo de patologia, de sintoma, não é só quem tá em trabalho de parto. Aí, fiquei lá caminhando na enfermaria, as contrações vinham, aí eu me apoiava na janela assim, ficava me balançando, mas estava tranquilo, né? Tava tudo tranquilo ainda a dor. Passou uns 40 minutos nesse processo, lá para as 8h40, 8h30, por aí, por esse horário mais ou menos, chegou um novo médico, aí ele foi me avaliar. Quando ele me avaliou, eu estava com 3 centímetros de dilatação. Aí ele falou, olha, você é seu primeiro parto, geralmente o primeiro parto leva em média umas 12 horas no processo de dilatação, tudo. Então volte final da tarde, né? Ainda tá no início do dia, fique em casa, coma uma coisa leve, beba bastante líquido. E quando você sentir necessidade que tá assim mais apertado, você volta. Aí tá. Eu fui pra casa, em casa minha mãe mora em outra cidade, ela veio, né, nesse meio tempo da manhã ela chegou, os familiares do meu esposo também, tudo moravam ali próximo de mim, em cima, na casa do vizinho do lado, então todo mundo próximo, todo mundo veio pra casa. Foi aquela festa, todo mundo animado, porque Maria Júlia ia chegar, e todo mundo na expectativa, né, aí ficaram ali comigo. Aí toda vez que eu sentia dor, ficava assim de olho fechado e me balançando, o quadril assim, de um lado pro outro, quadril pro lado pro outro, de olho fechado, respirando fundo. E aí as pessoas iam pra cima de mim, ô Bi, tá doendo, né, tá doendo, e me alisava assim, no maior cuidado, né, todo mundo com dó, porque sabe que dói, né, o processo. Então ali foi passando a manhã. Eu almocei, uma coisa bem leve que minha sogra fez, que ela também estava lá. Aí, quando foi depois do almoço, né, passou um tempo ali, por volta de 1h30, as contrações já estavam mais intensas. Porém, quando eu voltei da maternidade, eu parei de anotar, então eu não tinha noção de quanto tempo tava, de qual intervalo que tava, quantos segundos durava, eu não sabia nada disso, não estava anotando nada mais, isso foi um erro. Então, você, quando estiver em trabalho de parto, não pare de anotar. Hoje em dia tem aplicativo, é só você apertar lá o play e marcar suas contrações, porque isso é um fator imprescindível para você saber a hora certa de voltar para o hospital e não receber procedimentos desnecessários só porque foi cedo demais para a maternidade, que foi o que aconteceu comigo. Quando foi aí por volta de 1h mais ou menos, 1h30, nessa faixa aí, eu falei com meu esposo, ó, vamos lá no hospital para eu ser reavaliada, porque as dores já estão um pouco mais fortes. E eu não sei, né? A gente vê uns relatos aí de umas mulheres que sentem um pouco de dor e já tá nascendo a criança. Eu não sabia se comigo ia ser assim também, né? Porque a gente sempre tem a esperança de que vai ser uma dessas sortudas
que vai sentir uma dorzinha ali leve, ou então vai dar um espirro e a criança nasce. Mas comigo não foi, nenhuma das 4 vezes foi rápido assim, gente. Foi um processo de dor que foi durando ali. Mas era o primeiro, eu não sabia, né? Então, na minha cabeça, vai que eu era uma dessas. Então, eu tava com a dor que tava suportável, forte, mas suportável. Então, vamos ali ser reavaliada. Daí eu fui, a gente foi, chegou lá. Ele demorou para vir reavaliar a gente. Não tinha triagem, então a gente dava ali o documento e já entrava direto para enfermaria. Ficava lá esperando. Aí quando o médico veio, né, já tinha passado um tempo ali, eu ali deitada na maca. Aí meu esposo estava comigo e eu passei o trabalho de parto deitada lá. Em vez de levantar, andar, me movimentar para ajudar, não. Fiquei deitada de lado. A tia do meu esposo é técnica de enfermagem e ela trabalhava lá nesse hospital também. Então ela entrou também com a gente. Então eu acabei ficando com 2 acompanhantes aí nessa hora, que foi meu esposo e ela. E a gente ficava conversando ali, meu esposo sempre fazendo palhaçada, fazendo graça. E eu ria nos intervalos, sabe? Mas na hora da dor eu ficava só respirando, de olho fechado e respirando fundo, concentrada ali, sabe? Vivendo ali o processo até a dor passar. Daí, quando o médico veio me reavaliar, ele fez mais um toque, ele viu que eu estava com 5 de dilatação. Aí ele falou, bom, agora você vai para a sala de pré-parto. Porém, na sala de pré-parto não pode ir acompanhante. Então, eu ia ter que ir sozinha, né? E aí foi uma parte triste, porque eu me planejei a gestação inteira de viver esse nascimento da nossa filha com meu esposo. Eu queria que ele acompanhasse, né, esse processo da chegada da minha filha, da nossa filha. Mas, na hora, eles disseram que não podia, mesmo sabendo que tinha uma lei, né, que garante o direito da gestante ter o acompanhante da escolha dela. Mas o hospital, eu acredito que até hoje, ele ainda não autoriza a entrada de acompanhante com a gestante. E na hora, assim, a gente tá tão vulnerável, tão assim, imersa, né, no trabalho de parto, que eu não tive nem ação de brigar, nem passou na minha cabeça, gente, brigar, discutir, que era meu direito e tal. Tá bom, eu meio que fui, sabe? E isso acontece muito, porque a gente tá nesse processo, por isso que é bom ter alguém que saiba do seu direito e que brigue ali por você, sabe? Mas na hora nem meu esposo teve ação de reclamar, nem eu, então acabou que meu esposo não pôde ficar comigo, que foi algo que me entristeceu muito, sabe? Hoje eu falo tranquila, mas na época assim foi bem difícil. E aí a gente foi pra sala de parto. Só que a tia dele, né, como ela trabalhava nesse hospital, ela conseguiu ir comigo pra sala de pré-parto também, então eu não fiquei sozinha, e isso acabou amenizando também, né, minha tristeza, porque eu tinha pelo menos alguém ali conhecido comigo. E a gente chegou na sala de pré-parto, eu fui de cadeira de rodas, e lá é uma salinha ficava só uma parturiente mesmo, não ficava ali dividido não, então ficava só eu e ficou ela comigo ali. Daí, chegando lá, né, a enfermeira veio, quer ir pro chuveiro quente? Aí eu fui pro chuveiro pra ver se a dor aliviava, mas odiei. Chegou dentro do chuveiro, aquela água pelando, batendo nas minhas costas, parecendo que tava queimando. Eu não gosto de banho quente. E na hora da dor também, eu não gosto, então eu disse, oi, tchau. Não fiquei nem 5 minutos naquele chuveiro, saí logo. Ainda tava preocupada de molhar meu cabelo, porque eu tinha dado chapinha de madrugada. Daí não quis ficar no chuveiro, saí do chuveiro, voltei pra cama, porque eu não sei porque, eu só queria ficar deitada. Então, minha filha, fiquei deitada, né? Tranquila lá, deitada. Tranquila não, porque a dor a essa altura já tava bem intensa, sabe? Vindo uma em cima da outra ali, bem intensa. Até que me vem a enfermeira, o médico mandou fazer a lavagem em você. Então foi fazer o tal do enema, né? Que coloca ali um medicamento para poder tirar ali as fezes, né? O bolo fecal. Oh, meu pai! Para que isso, minha gente? Hoje eu sei que isso é uma violência também obstétrica, mas na época, tipo, eu não sabia que era uma violência e apesar de eu não achar necessário, eu não tive o pulso também de dizer, eu não quero que faça lavagem nenhuma, não.
E eu deixei fazer também, né? Aí lá vai mais uma coisa, fez a tal da lavagem. Minha filha, para que fizeram essa lavagem? A contração agora veio misturado com dor de cólica intestinal. E daí eu ia pro vaso, sentava no vaso, suando frio, minha mão gelada, eu suando frio, suando frio. Eu nem lembro se saiu algum cocô nesse vaso, minha filha. Não sei. Que eu nem lembro, assim, já tava com tanta dor que eu nem lembrava se tava saindo cocô, se não tava. Hoje eu não me lembro mais, não sei se saiu. Mas eu sei que eu fiquei sentada no vaso um tempo lá, porque vinha aquela dor forte. Aí depois voltei pra cama, porque eu ficava com medo de ficar no vaso e a criança nascer, né? Porque a gente vê essas histórias aí também. Mas comigo, graças a Deus, meu pai, nenhuma criança nasceu e ficava no vaso. Daí eu levantei do vaso e fiquei deitada lá de novo. Agora nessa altura, meu filho, já me embolava na cama. Oi, um lado pro outro, assim, me rolava pra lá, rolava pra cá. Daí chegou o médico de novo. Pelo visto, sua dilatação já tá avançada. Vou avaliar de novo para ver como tá. Daí ele fez o toque de novo, 8 centímetros. Aí ele falou assim, ó, sua bolsa ainda tá íntegra. Então vamos romper a bolsa, porque essa criança vai descer e rapidinho vai evoluir o restante que falta. Eu disse, tá bom, então tá. Aí eu deitada ali mesmo, né, levantei um pouco o bumbum, ele colocou um negócio assim, plástico, introduziu ali. Não senti dor nenhuma, não senti nada, só senti a aguinha caindo. Aí elas botaram um aparador embaixo, né? E aí a água caiu ali, tirou, pronto. Aí, minha filha, quando a bolsa estourou isso aí, não levou nem, acho que não deu nem 10 minutos. Eu não sei que eu não fazia ideia de horário mais. Aí quando estourou a bolsa, a enfermeira falou assim, agora você vai fazendo força. Você faz força porque aí a criança vai descer. Eu lá na sala de preparo. Aí eu, tá bom, quando veio a contração, fiz uma força, pronto. Ela disse, a criança vai nascer já, tá começando a coroar. Corre, chama o doutor. Nisso o doutor tinha estourado a bolsa e falou assim, olha mãe, fique aí, eu vou ali chupar uma tangerina e volto pra ver como você tá. Não, ele deu as costas. Quando ele deu as costas, que a enfermeira falou isso pra mim. Faça força que vai ajudar seu bebê a nascer. Tá, eu fiz a força, começou a coroar a cabeça da criança. Ela, corre, chama o doutor que vai nascer, doutor, vai nascer. Volta o doutor correndo. Aí ele, minha filha, nem deu tempo de pegar minha tangerina, já vai nascer, já. Aí o pessoal, já vai nascer, embora. Aí o pessoal queria pegar a cadeira de roda. Ele, não, ela vai andando, que é bom que já ajuda. Minha filha vai lá descer, eu com medo dessa criança cair, porque ela falou que tava coroando, pra minha cabeça já tava ali saindo, né? E a pressão enorme ali da cabeça mesmo, meu Deus, pronto, vou ficar em pé, essa criança vai cair aqui pelo corredor. Vai eu andando com a mão entre as pernas assim, respirando fundo, só que era porta com porta, realmente, bem pertinho, sabe? Não era longe não, era uma andada de 10 passos. Mas pra quem tava com dor e achando que a criança ia cair, parecia um caminho longo de horror, né? Daí vai eu andando, entrei lá no centro cirúrgico, que o parto era no centro cirúrgico. Aí começa a maca estreita, minha filha. Que maca estreita é aquela? Não sei se é só aqui, porque uma maca estreitíssima. Quando eu deitei, eu lembro da sensação de achar que eu ia cair. Uma sensação estranha, aí ter que botar aquele pé pendurado lá no negócio. Toda hora minhas pernas desciam e ele, coloca o pé aqui, tem que colocar o pé assim, não sei o quê. E a criança nascendo e ele, não mãe, não bote força agora não, bote força agora não. E eu, não tô botando mais força, doutor, já tá nascendo sozinha. Eu sei que eu não tava, no que eu andei, eu acho que ela já tava ali descendo mais ainda no canal de parto. Quando eu deitei na maca ali do centro cirúrgico, a criança já foi nascendo sem eu nem botar força nenhuma. Aí ele, não bote força, minha filha, vai nascer, sua criança vai te rasgar toda, peraí, deixa eu dar um corte aqui. Ele queria cortar e eu, não quero que corte não, eu não quero que corte não me corte não. E ele, não, tem que dar o corte, senão vai te rasgar, mãe, você vai te rasgar. E aí deu anestesia e deu corte. Aí ela logo nasceu. Quando eu carreguei ela, que botou ela aqui, né, eu não tinha nem ação de puxar ela pra ver, porque tava ainda com cordão ali, ele tava tirando a placenta, porque eles não esperam a placenta sair sozinha. Eles fazem uma manobra lá pra tirar, nisso cortou o cordão e aí até que cortou, eu consegui puxar ela assim pra perto de mim. Esses poucos segundos foram suficientes pra eu olhar ela e já saber assim, valeu a pena passar por tudo isso, sabe? E ela levou ela pro pediatra a fazer os procedimentos. E eu aqui deitada e me entortando pra tentar olhar a criança, né?
com medo de levarem a menina embora. E eu tentando olhar. E ele agora veio a parte de costurar. A hora horrível pra mim, porque eu tenho um pavor de agulha. Aí começou, deu anestesia e eu achando que tava sentindo a agulha. Ainda tô sentindo ainda. Ele, não, mas eu já dei anestesia e vou dar mais. Aí deu mais um pouco de anestesia. E eu ainda reclamava que tava sentindo incomodado, tá incomodando. E ele, se acalme, minha filha. Você tá pior pra costurar do que pra parir. Se acalme, se acalme. Ele foi e costurou ali. Vai eu pra sala de pós-parto, né? Aí eles me carregaram transferiram da maca do centro cirúrgico para uma maca e me levou ali para a sala de pós-parto. E minha filha já tinha ido pro berçário. Eu só olhei ela aqueles 5 dias ali, depois eu não vi mais. Lá no berçário que foram dar banho, vestir, dar vacina, tudo lá. A família estava lá toda vendo a criança e eu lá sendo costurada. Depois fui para a sala, para o quarto, né? Para a sala de pós-parto. E quando eu chego lá no pós-parto, começa uma cólica forte, forte mesmo. Aí eu sem entender, eu disse, ai, que dor é essa, que dor é essa? Aí quando apareceu a enfermeira, eu falei assim, ó, moça, tá, não tô com a dor, tô com a dor. Aí quando ela olhou minha barriga, ela disse assim, eita, será que tem alguma coisa da placenta? Aí chamou o médico. Quando o médico veio, deu um apertão assim na minha barriga, bem no lugar assim do útero, né? E ele apertou assim com um pouco de força, né? Foi dando um aperto assim, tipo uma massagem. E aí começou a sair aqueles coágulo. Aí ele saiu sangue também, né? E eu já tava de fralda. Acho que eu já tava de fralda, só que sujou o lençol. Aí trocaram, depois vieram, trocaram tudo. E aí não trouxe logo Maria Júlia. Deixei ela lá porque você acabou de... passou pelo procedimento, né? Perdeu sangue, um pouco de sangue. Aí eu tive que tomar uma Bezetacil, ou foi ocitocina e Bezetacil, uma coisa assim. Botaram o soro de ocitocina para poder ver se eliminar o que tivesse ali dentro ainda. Aí eu fiquei ali, sofri de dor depois que a criança nasceu, porque disso aí, uma contração, uma dor, uma cólica terrível, terrível também. Aí eu sei que depois foi passando, aí aliviou mais, aí foi que trouxeram ela. Isso já, quando trouxeram ela, já era mais de 2 horas depois que ela nasceu, porque ela nasceu 5h30. E quando ela chegou era por volta de 7h30 mais ou menos. Foi a hora que ela chegou pra mim, né? Pra ficar comigo. Aí me deram ela pra tentar dar de mamar. Aí eu dei de mamar ela deitadinha na cama, na maca. Aí liberaram pra alguém ficar comigo. Aí minha mãe já tinha ido embora nesse meio tempo, né? Aí minha sogra veio ficar comigo, porque não podia homem, tinha que ser alguma acompanhante mulher, porque nessa parte aí do pós-parto já dividia com outras mães, né? A ala da enfermaria. Minha sogra veio, passou a noite comigo, ela passou a noite super tranquila, não chorou. A bebê da moça lá, tadinha, chorava de se esgoelar, mas a minha tranquila, não chorava nem nada. Aí dei mamar. A gente não consegue dormir no hospital, né? Minha sogra, tadinha, numa cadeira de plástico. Eu morrendo de pena dela, que ela tem problema de coluna. E eu lá, deitada na maca, passou a noite. De manhã, minha mãe veio ficar comigo, minha sogra foi pra casa, né? Quando amanheceu, eu levantei, eu quero tomar um banho, eu tava enojada de estar toda suja, não tinha tomado banho ainda. Fui, tomei meu banho, me arrumei, já me arrumei pra ir embora, eu queria ir embora logo. Mas ela não ia dar alta de manhã, porque meu parto foi no final da tarde. Então eu tinha que esperar. O obstetra também me deu alta. Então a gente ficou todo mundo liberado no final da tarde. Fomos para casa, levar minha pequenininha para casa foi um sonho realizado. E aí foi iniciar, né, nossa jornada de maternidade. Essa foi a minha experiência do meu primeiro parto. E fica aí como dica para você, né? Estude o que você puder de parto, que na hora que você estiver vivenciando vai te ajudar a saber. Tenha um acompanhante com você que saiba do que você quer, do que você deseja viver no seu parto, que saiba dos seus direitos, que brigue por seus direitos, que reclame ali por você, porque na hora a gente fica bem vulnerável e acaba deixando passar bastante coisa que a gente gostaria de viver e que às vezes os protocolos hospitalares ali não permitem que a gente passe, né, viva. E se informe antes onde você vai ter bebê, como é
o procedimento deles em relação à assistência à gestante, né, à parturiente, à assistência ao recém-nascido, se eles seguem um plano de humanização. Isso faz toda a diferença se você quer viver a primeira hora de vida do seu bebê com ele agarradinho em você, como eu desejava e infelizmente não pude ter. Se você não quer que seu bebê passe por procedimentos como aspiração, que não é mais recomendado. Se você quer que tenha o corte tardio do cordão umbilical, que era o que eu queria e também não tive. Então busque isso, né? Saber se o hospital que você vai ter segue aquilo que você deseja viver. Isso vai diminuir a chance de frustração. Vai ajudar você a ter uma melhor experiência de parto, né? Eu espero que esse relato te ajude em algo. E até o próximo. Tchau, tchau!